Anderson Silva não foi apenas um campeão do UFC. Ele se tornou uma verdadeira lenda viva, conhecido não só por sua técnica impecável, mas por algo ainda mais raro no mundo das lutas: a calma. Enquanto o octógono fervia em tensão, ele permanecia sereno. Enquanto a torcida gritava, ele escutava o silêncio da própria respiração. Como alguém pode manter tanta tranquilidade cercado de violência, pressão e risco? Essa pergunta carrega mais respostas do que parece. E pode ensinar muito mais do que técnicas de luta. Anderson desenvolveu uma mentalidade imperturbável. Não se tratava de frieza, mas de controle emocional absoluto. Ele compreendia que a verdadeira guerra não era contra o oponente, mas contra os próprios impulsos. Enquanto a maioria dos lutadores deixava o medo transformar-se em raiva, ele escolhia transformar o medo em foco. Sua calma era uma estratégia, uma arma invisível que desarmava o adversário antes mesmo do primeiro golpe. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já perdeu grandes oportunidades por não saber controlar uma explosão de raiva? Quantas portas se fecharam porque você respondeu no impulso? Anderson Silva nos mostra que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. A calma não é ausência de emoção, é domínio. E domínio só vem com consciência, prática e propósito. O que você tem feito para conquistar esse estado? Será que você tem treinado sua mente com a mesma disciplina que exige dos outros? Anderson Silva era chamado de aranha, mas sua maior teia era invisível. Ela prendia a ansiedade, a dúvida e o desespero dos seus adversários, que não sabiam lidar com um lutador que sorria enquanto apanhava e vencia sem humilhar. Isso não era só habilidade física, era um sinal de profunda inteligência emocional. E essa inteligência foi forjada com dor, com repetição, com erros e muita disciplina. A pergunta que fica é: quantas vezes você treinou sua mente hoje? A calma de Anderson não veio pronta. Ela foi moldada nos bastidores, nos treinos silenciosos enquanto ninguém via. Ele teve que superar desconfiança, falta de apoio, limitações financeiras e até o preconceito de ser um brasileiro tentando vencer em um cenário dominado por gigantes. Mas, em vez de gritar ao mundo, ele deixou que seu silêncio falasse alto. E falava com socos, esquivas e vitórias. Na vida, você vai ser provocado, vai ser testado. Vão tentar tirar você do seu eixo. E se você não estiver preparado, vai cair na armadilha da reação imediata. Vai responder no impulso, vai explodir, vai perder. A verdadeira força está em escolher como agir quando tudo ao redor te chama para o caos. Você tem deixado o ambiente controlar suas emoções ou tem aprendido a ser o centro da sua própria paz? Porque no final, a diferença entre os fracos e os fortes não é quem grita mais alto, mas quem continua firme quando tudo tenta derrubá-lo. Anderson Silva sabia que a luta começava muito antes do octógono. Ela começava na mente. Enquanto muitos atletas se concentravam em músculos e técnicas, ele investia na serenidade, na respiração, na leitura corporal do oponente. Era como se ele enxergasse em câmera lenta tudo o que ia acontecer. E essa visão só é possível para quem domina o presente, para quem silencia o barulho interno. Você tem sido presente ou vive sendo arrastado pelos ruídos da sua mente? A calma dele não era passividade, era poder. O poder de não reagir como o inimigo espera. O poder de manter a estratégia intacta mesmo com o sangue escorrendo. Porque perder o controle nesse nível é assinar a derrota. E isso serve para mim e para você. Quando você se irrita com críticas, se desespera com atrasos ou surta com pequenas frustrações, você está se entregando. Está saindo do seu eixo. Anderson dizia que não era o mais forte, mas o mais bem preparado. E preparação não é só física. É emocional, é espiritual, é saber que a dor vai vir, mas ela não vai te dominar, que o medo vai tentar te travar, mas ele não vai te definir. A pergunta agora é: o quanto da sua vida você tem perdido por não saber esperar, por não respirar fundo, por não escolher com consciência suas reações? Talvez o seu maior adversário não seja o mundo, mas o descontrole que você carrega dentro de si. Anderson Silva transformava a calma em arma. Dentro do octógono, cada passo parecia calculado com uma precisão quase matemática. Mas o segredo não estava apenas no treino físico. Ele aprendeu ao longo dos anos que a verdadeira força nasce no controle das emoções. Em meio a gritos da plateia,
provocações do oponente e a pressão de milhões de olhos julgando cada movimento, ele se tornava silêncio. Você tem conseguido silenciar por dentro quando o mundo grita por fora? O que poucos sabem é que, por trás daquele sorriso tranquilo, existia um homem que enfrentava gigantes internos, medos, inseguranças, dúvidas, como qualquer ser humano. Mas ele aprendeu a não lutar contra esses sentimentos. Ele os aceitava, os ouvia e depois os colocava no devido lugar. E isso o tornava invencível, porque quem domina a si mesmo, ninguém mais consegue dominar. A calma também vem da preparação. Ele não subia ao ringue para improvisar. Ele treinava tanto, repetia tanto, que no momento da luta tudo fluía com naturalidade. E é assim que deve ser com você também. Não espere o caos bater na porta para aprender a ter calma. Prepare-se antes. Desenvolva agora sua mente, sua fé, sua respiração, seu foco. A luta pode vir a qualquer momento. E quando vier, você vai estar pronto ou vai ser pego de surpresa. A verdadeira calma não é ausência de guerra, é confiança plena no meio dela. E talvez o que você mais precise hoje não seja de uma vitória, mas de uma mente que permaneça firme enquanto ela não chega. Anderson Silva não apenas lutava com o corpo, mas com o espírito de quem conhecia profundamente a si mesmo. Ele dizia que a mente é o maior campo de batalha de qualquer guerreiro. E ele estava certo. Muitas pessoas treinam o físico, estudam técnicas, se dedicam ao exterior, mas esquecem que a verdadeira guerra acontece no invisível. Quantas batalhas você já perdeu por ansiedade, por medo ou por impulso? Quantas vezes sua mente foi seu maior inimigo? A disciplina mental de Anderson era construída dia após dia. Ele meditava, visualizava suas lutas, estudava seus erros, enfrentava seus traumas. Ele sabia que não se tratava apenas de derrotar o outro, mas de superar a si mesmo. E é isso que o tornava lendário. A cada vez que era desacreditado, ele voltava ainda mais forte. Porque ele entendia que a dor é uma professora severa, mas necessária. E você, como tem lidado com a dor que atravessa seus dias? A calma não era apenas um recurso técnico, era a manifestação visível de um homem que tinha fé. Ele sabia que cada passo era parte de um propósito maior, que nada era por acaso, que mesmo nas derrotas existiam lições escondidas que o preparavam para algo maior. Por isso, não se desesperava quando errava. Ele aprendia, ajustava e seguia. É isso que você tem feito com suas quedas? Ou tem usado elas como justificativa para parar? Se você deseja alcançar a verdadeira excelência, comece agora a cultivar a paz que Anderson cultivava. Ela não vem com aplausos, não nasce do sucesso, nem é alimentada pela vitória. Ela nasce do propósito, da entrega e da fé. E quando você encontra isso, nada pode te ferir. Anderson Silva entendia que manter a calma era mais do que um recurso estratégico. Era um estilo de vida. Nos momentos mais tensos do octógono, quando o público gritava, os olhos do mundo estavam voltados para ele, e um golpe mal calculado poderia significar o fim. Ele permanecia sereno. Como isso era possível? A resposta está na prática diária de controle emocional. Ele treinava o corpo, mas antes disso, treinava a mente. Respirava fundo, silenciava os pensamentos e tomava decisões com clareza. Isso é algo que você tem feito ou vive reagindo no impulso. A maioria das pessoas perde batalhas não porque são fracas, mas porque se desesperam. O descontrole emocional destrói relacionamentos, sabota decisões e impede o progresso. Anderson sabia disso. Por isso, ele estudava seu oponente como quem decifra uma mente, não como quem apenas troca socos. Ele lia a linguagem corporal, entendia o tempo, esperava a brecha. E você? Tem agido com inteligência ou tem vivido como alguém em guerra consigo mesmo? A calma de Anderson não era passividade, mas uma arma poderosa. Enquanto o adversário gastava energia com nervosismo, ele economizava força com precisão. Isso vale para a vida. Quem se desespera, erra. Quem se cala por dentro, enxerga além. É por isso que muitos fracassam mesmo com talento, porque falta domínio próprio. E domínio próprio é fruto de autoconhecimento, disciplina e, acima de tudo, fé. Anderson cresceu ouvindo que nunca chegaria longe, mas ele escolheu acreditar diferente. Escolheu manter o foco quando tudo gritava por desistência. Escolheu ouvir a voz interior quando o mundo queria distraí-lo com ruído. E essa escolha fez toda a diferença.
Que voz você tem escutado? A do medo ou da coragem? Do caos ou da verdade? Da dúvida ou da fé? A escolha, todos os dias, ainda é sua. Manter a calma não significa ignorar a dor ou fingir que nada está acontecendo. Significa encarar tudo de frente sem perder o centro. Anderson Silva levou golpes que fariam qualquer um desabar, mas ele se levantava. Não só fisicamente, ele se levantava por dentro. Isso acontece quando você entende que seu valor não está no resultado de hoje, mas na jornada inteira. Quantas vezes você já caiu e achou que era o fim? Quantas vezes você perdeu algo e acreditou que tudo estava perdido? Talvez o que você precise agora não é vencer mais rápido, mas permanecer de pé com coragem até vencer. Anderson entendia que a luta não era só no octógono, era fora dele. Nos dias de silêncio, nos momentos de dúvida, nas dores que ninguém vê. Ele escolheu ser forte em silêncio para ser gigante em público. Você tem feito esse trabalho invisível? Ou só está esperando os aplausos para começar a agir? O mundo valoriza resultados, mas Deus observa o coração. E a verdadeira força é a que nasce no secreto, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho com seus medos. Ser calmo no meio da tempestade é o que diferencia os comuns dos extraordinários. Não é talento, é postura. Não é sorte, é construção. Anderson construiu essa postura dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento. Enquanto muitos queriam respostas imediatas, ele cultivava raízes profundas. E raízes profundas resistem a qualquer vento. Você está cultivando aparência ou raiz? Está buscando aprovação ou consistência? Está escolhendo o que é fácil ou o que é eterno? A calma de Anderson não o fazia fraco, o tornava letal. Porque quem não se apavora, pensa. Quem pensa, age com sabedoria. E quem age com sabedoria, vence mais do que lutas. Vence a si mesmo. E no fim das contas, essa é a maior vitória que existe. Quem domina o mundo sem dominar o próprio coração, constrói castelos de areia. Mas quem vence por dentro, constrói legado. Anderson Silva aprendeu que autocontrole não nasce do conforto, mas da pressão. O controle emocional que ele apresentava nas lutas era treinado em cada adversidade da vida real. Desde cedo, ele enfrentou pobreza, rejeição e ambientes onde a violência era regra, não exceção. Ainda assim, escolheu não se tornar amargo. Escolheu não se tornar vítima. Escolheu moldar sua mente para resistir ao caos. Você tem feito isso ou tem permitido que o caos molde quem você é? Ele entendia que emoção descontrolada é brecha. E brechas custam caro em qualquer batalha, seja no ringue ou na vida. Por isso, sua mente era treinada como seu corpo. Antes de vencer no octógono, ele vencia no pensamento. Enquanto outros atletas se perdiam na raiva ou no medo, Anderson se mantinha presente, lúcido, focado, porque ele sabia que um pensamento errado na hora errada poderia custar tudo. E você? Tem guardado sua mente ou tem permitido que qualquer emoção te desestabilize? Anderson também mostrou que a calma não significa passividade. Ele era calmo, mas não era parado. Era paciente, mas não acomodado. Ele esperava o momento certo para agir. E quando agia, era preciso como uma flecha lançada por um arqueiro experiente. A pergunta é: você tem agido por impulso ou por direção? Está se movendo no ritmo do mundo ou no tempo certo do seu propósito? Há uma diferença gritante entre pressa e velocidade. A pressa é filha do medo. A velocidade é filha da sabedoria. Muitos o chamavam de frio, mas ele não era frio, era preparado. A frieza era disciplina emocional, e essa disciplina salvou sua carreira mais de uma vez. Salvou também sua dignidade, sua imagem e sua paz. A mesma paz que você pode alcançar quando aprende a silenciar o ruído externo e ouvir a voz certa no seu interior. Talvez o que falte para você agora não seja mais força, mas mais silêncio. Não mais movimento, mas mais direção. Não mais pressa, mas mais profundidade. A calma de Anderson Silva não era ausência de medo. Era a habilidade de não permitir que o medo decidisse por ele. Ele sabia que o medo estaria ali em toda luta, mas ele também sabia que poderia treiná-lo, domá-lo e até usá-lo como combustível. E você? Tem sido dominado pelos seus medos ou tem usado eles como sinal de onde precisa crescer? Tem enfrentado o que te paralisa ou apenas disfarçado com desculpas? O medo não desaparece, ele se curva diante da coragem disciplinada. No auge da pressão, quando os olhos do mundo estavam sobre ele,
Anderson escolhia o foco. A multidão gritava. As expectativas pesavam. O futuro era incerto, mas ele não se deixava engolir pelo momento. Ele respirava fundo, ancorava seus pensamentos e confiava no que já havia plantado nos treinos. Isso é maturidade. E isso também serve para sua vida. Quando tudo parece fora de controle, o que te segura são as raízes que você construiu nos dias comuns. E se você não tem raiz, qualquer vento te derruba. Ele também entendia que o inimigo mais perigoso não era o outro lutador. Era ele mesmo, sua dúvida, sua vaidade, sua ansiedade. Por isso, cada vitória começava dentro. Ele vencia primeiro seu ego, sua pressa, sua distração. Só depois vencia o adversário. E na sua vida, qual é o inimigo mais perigoso que você está enfrentando agora? Não adianta vencer no palco se está perdendo nos bastidores. O verdadeiro sucesso começa no silêncio da mente. Anderson treinava o olhar. Você reparava que mesmo nos momentos mais tensos, ele parecia enxergar em câmera lenta? Isso é fruto de foco absoluto. Ele via onde poucos viam. E você, tem enxergado ou apenas reagido? Está vendo a oportunidade por trás da dor ou só reclamando da pancada? Em tempos de barulho, ver com clareza é um superpoder. E esse poder está disponível para quem pratica a quietude interior. Anderson não era calmo por natureza. Ele se construiu assim. E você também pode. Anderson Silva nunca foi apenas força física. O que mais impressionava era sua mente. Enquanto muitos treinavam apenas o corpo, ele mergulhava no autoconhecimento. Ele sabia que o verdadeiro ringue estava na mente. E quantas vezes você tem perdido lutas que nem chegaram a acontecer? Quantas batalhas você já entregou antes mesmo de tentar, só porque acreditou nas suas inseguranças? Anderson aprendeu a silenciar as vozes que diziam que ele não conseguiria. E você? Tem feito o mesmo ou tem dado palco aos pensamentos que te sabotam? Na calmaria do olhar dele, havia uma disciplina que poucos suportam. Não era sobre motivação, era sobre compromisso. Ele não acordava todo dia com vontade de treinar, mas mesmo assim treinava. Porque entendia que o resultado vem de decisões que persistem mesmo sem emoção. O seu progresso está preso à sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. E isso vale para qualquer área: finanças, saúde, espiritualidade, propósito. A constância vale mais que a inspiração passageira. Anderson também nos ensinou o valor da humildade. Mesmo sendo um dos maiores nomes do esporte, ele reconhecia suas limitações, respeitava seus adversários e continuava aprendendo. Ele não se achava invencível e por isso evoluía. Você tem feito o mesmo? Ou tem parado de crescer porque acha que já sabe o suficiente? Orgulho não constrói legado. Quem vence de verdade é quem nunca para de aprender. E isso exige coragem para ser corrigido, vontade de mudar e disposição para recomeçar quantas vezes for preciso. Na hora da luta, ele dançava. Enquanto os outros travavam o rosto, ele sorria. Isso não era arrogância, era liberdade. Ele estava presente, sem peso do passado, sem medo do futuro. Estava inteiro naquele segundo. E é isso que você precisa buscar. Estar onde seus pés estão. Não é sobre controlar tudo, é sobre confiar no preparo. Você tem feito isso? Ou tem vivido como se estivesse sempre na defensiva? A vida não é uma guerra constante. Mas para quem está preparado, até a guerra vira dança. Anderson Silva passou por derrotas dolorosas. Quebrar a perna ao vivo, em rede mundial, diante de milhões, teria encerrado a carreira de muitos. Mas não a dele. Em vez de se entregar à dor e ao vitimismo, ele escolheu transformar aquele momento em combustível. Ele voltou mais forte, mais consciente, mais humano. Isso mostra que grandes quedas não encerram histórias, apenas revelam quem realmente está escrevendo o roteiro da própria vida. Quantas vezes você caiu e achou que era o fim? Talvez não fosse o fim, apenas o ponto em que você deveria começar de novo com mais sabedoria. Anderson nos ensina que manter a calma não é ausência de emoção, é domínio sobre elas. Ele sentia medo, sentia pressão, sentia dor, mas escolhia não ser governado por isso. E essa é a verdadeira coragem. Não é nunca sentir, é nunca se render. Hoje, talvez o que esteja te faltando não seja mais força, mais dinheiro ou mais tempo. Talvez o que esteja faltando seja calma. Uma calma construída no autoconhecimento, no domínio próprio e na confiança de que você está exatamente onde precisa estar para crescer.
ele também nos lembra que ser campeão é uma consequência, não um objetivo em si. O que Anderson buscava era a excelência. Ele queria ser o melhor que podia ser, todos os dias, em todos os detalhes. A vitória era o reflexo do processo. E esse é um erro comum. Muita gente quer vencer sem se transformar, quer resultados sem processo. Mas a excelência mora na rotina, na forma como você acorda. Cuida da sua mente, do seu corpo, das suas palavras. O que você está fazendo quando ninguém está olhando? Porque é isso que te define. Não o que você posta, mas o que você pratica. Na essência, Anderson Silva é um símbolo de resiliência, técnica e equilíbrio. Um guerreiro que entende que a verdadeira luta está dentro. E quando essa batalha é vencida, o mundo externo se curva diante de quem já venceu a si mesmo. A pergunta que fica é: você está treinando para ser forte por fora ou por dentro? Porque no fim, a vida não vai te provar só no palco, mas principalmente no silêncio. Anderson Silva não virou lenda por vencer lutas, mas por vencer a si mesmo todos os dias. O octógono foi apenas o palco onde sua disciplina, resiliência e fé se manifestaram diante do mundo. Mas a verdadeira batalha, aquela que o moldou, aconteceu nos bastidores, nos treinos exaustivos, quando ninguém aplaudia, nas madrugadas de dor, quando o corpo pedia descanso e a mente mandava continuar, na fé que carregava em Deus, mesmo quando tudo parecia ruir. Sua jornada não é apenas sobre lutas, é sobre transformação. E transformação exige entrega, sacrifício e visão. Exige acreditar que dentro de você existe algo maior do que qualquer adversidade. O legado de Anderson Silva não está apenas nos cinturões, mas na inspiração que ele se tornou. Para cada jovem que treina sonhando em mudar de vida. Para cada homem ou mulher que encara as próprias lutas diárias com coragem. Ele mostrou que o impossível pode ser vencido com técnica, estratégia e espírito. Que a raiva pode ser domada. Que a dor pode ser canalizada. Que a fé pode ser o alicerce. Que a calma, mesmo em meio ao caos, pode ser a maior arma de todas. E se Anderson, um menino comum da periferia de São Paulo, conseguiu se tornar um dos maiores de todos os tempos, o que te impede? Talvez o que esteja te limitando não seja a vida, mas a forma como você está encarando ela. Porque quem muda por dentro, muda tudo ao redor. E quando você entende isso, percebe que não precisa esperar vencer para ser vitorioso. A vitória já começou quando você escolheu levantar da última queda. Manter a calma é manter o controle da própria história. E essa história ainda está sendo escrita. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo.